Esse vídeo foi elaborado como PPCC da disciplina de citogenética pelos estudantes Adriane, Beatriz, Bianca, Gabriela e Gustavo, e tem como intuito representar de maneira dinâmica o processo de divisão celular meiose 1. Quando não está se dividindo, a célula se encontra em intérfase, sendo a G2 a fase imediatamente anterior à mitose no ciclo celular. Nesta fase, o material genético já se encontra duplicado, mas ainda descondensado, e a célula sintetiza proteínas e outras moléculas que serão necessárias durante e após a divisão. A célula aqui representada é diploide, possuindo 2 pares de cromossomos homólogos, ou seja, é 2N igual a 4. Uma vez certa de que as condições são adequadas para realizar a meiose, a célula entra na prófase 1. Primeira etapa da meiose 1. A prófase 1 é subdividida em 5 fases. A primeira delas é o leptóteno, em que o material genético começa sua condensação para formar os cromossomos. As cromátides irmãs estão unidas pelas coenzinas, e nessa etapa começa a formação de uma estrutura denominada buquê, na qual os telômeros de cada cromossomo ficam ligados ao envoltório nuclear, e o restante do cromossomo forma uma espécie de alça. É possível ver pontos mais condensados na molécula de DNA, os cromômeros. Os cromossomos homólogos começam a se aproximar, o vermelho do azul e o amarelo do verde. Externamente ao núcleo, encontramos os centríolos. Em seguida, começa o zigóteno, e a condensação dos cromossomos continua. Os homólogos já estão pareados, e entre eles vai iniciar a formação do complexo sinaptonêmico. No paquíteno, os cromossomos se condensam ainda mais, os cromômeros somem, e o complexo sinaptonêmico termina de se formar. Vai ocorrer o crossing over, ou seja, a troca de partes das cromátides entre si, e logo depois inicia a dissociação do complexo sinaptonêmico. A seguir, começa o diplóteno. Todo o complexo sinaptonêmico está desfeito. Os cromossomos homólogos começam a se repelir, mas permanecem unidos pelos quiasmas, que são cicatrizes do crossing over. Os centríolos estão quase atingindo os polos da célula. A última fase da prófase 1 é a diacinese, com um grau bastante alto de condensação dos cromossomos. A membrana celular começa a se fragmentar. Os centríolos atingem os polos da célula e os cromossomos passam a se posicionar em uma região mais central da célula. Os cinetócoros aparecem e as fibras do fuso se conectam a eles, marcando o fim da prófase 1. Agora tem início a metáfase 1. Os fusos se espalham por toda a célula. Os cromossomos estão distribuídos na placa metafásica e são tensionados para lados opostos, na direção do centríolo, mas permanecem unidos pelos quiasmas. O início da anáfase 1 é marcado pela separação dos cromossomos homólogos, graças ao rompimento dos quiasmas, cada cromossomo seguindo na direção de um centríolo, com suas 2 cromátides irmãs ligadas pelo centrômero. Nesse momento, cada grupo anafásico pode ser considerado haploide, pois ocorreu a redução. Na telófase 1, cada grupo de cromossomos que foi segregado volta a ser envolto por um envelope nuclear e ocorre a citocinese, ou seja, o citoplasma é dividido e são geradas 2 células filhas. Depois dessa etapa, vai ocorrer a meiose 2, dando origem a 4 células filhas, que são geralmente gametas, capazes de participar da criação de um novo indivíduo.